Podem vir, podem vir. Tudo bem com vocês? Tem uma pergunta? Qual é a sua pergunta? Esqueceu a pergunta, então enquanto você lembra, deixa eu fazer uma pergunta. Vem mais para pertinho aqui, ó, deixa eu saber uma coisa. Olha só, vocês gostam mais na hora do almoço, assim, na hora do jantar, vocês gostam mais de comer a comida ou a sobremesa? Não gosto de sobremesa, não? Ah, você prefere primeiro a comida e depois a sobremesa, né? Você também, né? Ah, um estrogonofezinho, né? Ah, você não gosta muito de doce. Estou entendendo. Não precisa rir assim, João. Mas vocês não gostam de doce, não? Eu estou ficando meio surpreso com isso. E aí? E você, Isaac? Gosta de doce? Ou mais ou menos? Muito? E vocês, meninas, gostam de doce? Sim? Sim? O rei Salomão, quem lembra do rei Salomão aí? O rei Salomão foi o filho do rei Davi e ele escreveu um livro chamado, escreveu vários, mas tem um chamado Eclesiastes. E a gente está estudando esse livro aqui, não é? E lá no livro ele fala uma coisa muito interessante, que a gente deve aproveitar a vida. A gente deve aproveitar a nossa juventude. Vocês são bem jovens. E Salomão diz assim: aproveite que vocês são jovens. Porque vocês vão crescer, crescer, crescer. E vai ter uma hora que vocês vão olhar para um lado, vão olhar para o outro e vão pensar assim: essa vida não está tão doce assim. Mas aí Salomão diz: lembre-se de quando essa vida estava doce, porque isso foi graça de Deus. E Deus continua cuidando da gente, mesmo quando as coisas não estão indo tão bem. Mesmo quando as coisas não estão bem. Oi. A vida é doce significa que o nosso coração tem prazer, tem alegria em viver. É assim que Deus quer que a gente viva. Agora tem uma coisa, que é a grande pergunta: como que a gente pode aproveitar bem a nossa juventude? Como é que a gente pode realmente aproveitar os dias da nossa vida? Como é que a gente pode fazer isso, hein? Será que é brincando? Agradecendo a Deus? Obedecendo a Deus. Tem um negócio que Samantha falou aqui que é muito especial. A melhor forma de aproveitar a vida é conhecendo a vontade de Deus e obedecendo a vontade de Deus. É assim que o nosso coração vai ficar ainda mais alegre. É mais legal obedecer a Deus do que comer algodão doce. Você não gosta de algodão doce. Mas é mais legal obedecer a Deus do que comer estrogonofe. E agora? É mais legal obedecer a Deus do que andar na montanha-russa. Do que brincar, que você não tem tamanho ainda. Mas vai chegar lá. Do que brincar na roda gigante. É mais legal obedecer a Deus que isso. Acredita? Olha só. É o livrinho, né? Da princesinha. Né? Você está lendo? Muito bem. E nós devemos conhecer a vontade de Deus, sabe aonde? Na palavra dele. E é por isso que a gente tem que aprender a ler a Bíblia. Quem gosta de ler a Bíblia aqui? Olha, não pode mentir, hein? Gosta mesmo? E quem não sabe ler ainda, tem que pedir para o papai e para a mamãe ler todo dia a Bíblia para a gente. Você está em Deuteronômio? Tá certo. Então, a gente tem que ler a Bíblia e amar ler a Bíblia, porque ali está a vontade de Deus. E sabe o que vai acontecer? Aos poucos, a Bíblia vai ficando tão legal, tão legal, tão legal, que ela vai ficar mais gostosa que mousse de chocolate.
Você gosta de mousse de chocolate? Eu adoro mousse de chocolate. Vocês estão complicados com doce, né? Estou vendo que a Bíblia vai ter que mudar a sua descrição. Você gosta de chocolate? Ufa, eu também. Oi. Só tem um tipo de chocolate que você gosta? Qual é? Grão de arroz com grão de arroz é bom também. Fica bem crocantezinho, né? Oi. Você gosta de chocolate também? Eu adoro chocolate. Pois é, eu também gosto. Tá vendo, crianças? Vocês têm que aprender. Os 2 tipos de chocolate, não é? Tá certo. Mas mais legal que isso é conhecer a palavra de Deus. E o coração da gente vai se alegrando cada vez mais em conhecer o Senhor, em orar, em ler a Bíblia e amar a Deus sobre todas as coisas. Combinado? Sim? Então vamos orar. Feche os olhinhos e vamos orar, que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Deus, eu te louvo, Pai, pela vida das nossas crianças. Eu te louvo, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de educá-las na Tua palavra, segundo a Tua vontade. Que elas possam criar, Senhor, um gosto, que elas possam criar, Senhor, um paladar tão apurado para a Tua vontade, que a vontade do pecado, a desobediência, seja algo que torne amarga a vida deles. Que eles se incomodem em desobedecer, se incomodem em, ó Senhor, não se alegrar na Tua santa vontade. Mas antes, que eles tenham prazer na Tua vontade, na Tua lei, e se alegrem em cumpri-la segundo o Teu querer. Abençoa a cada um deles aqui e aquelas crianças que ainda estão vindo. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Deus abençoe vocês, podem voltar para perto do papai e da mamãe, que eu vou continuar a falar com vocês sobre isso aí. Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a Escritura no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, versículos 7 a 10. Estamos encerrando o livro de Eclesiastes. Faltam apenas alguns... Só falta um capítulo, né? Hoje é o final do capítulo 11, e então capítulo 12. Portanto, mais alguns encontros e teremos terminado o livro de Eclesiastes. Se você nunca leu um livro da Bíblia, talvez esse ano você teve essa oportunidade de fazer isso, nos acompanhando na exposição de Eclesiastes. Eu espero que esse não seja seu caso. Eclesiastes, capítulo 11, versículos 7 ao 10. Doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova de seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós te louvamos pela tua palavra que fala conosco nessa manhã. Abençoa-nos, ó Pai, enquanto ela é exposta para a tua glória e edificação do teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, no mundo, quando considera a juventude, geralmente olha para a ideia do jovem
como alguém irresponsável, como alguém que não precisa prestar contas para nada. E, na verdade, na visão mundana da juventude, isso é muito bom. Porque é exatamente nesse período da vida da juventude, onde não há muitas responsabilidades ou quase nenhuma responsabilidade, que as pessoas deveriam aproveitar, curtir, sem preocupações, sem precisar lidar com as preocupações que virão na sequência da sua maturidade. E por isso que não é incomum pessoas dizerem aos jovens coisas do tipo assim: rapaz, não case agora não, você é muito jovem, vai curtir um pouco a vida. Outros dizem assim: não acredito, você tão jovem com esse tipo de pensamento, indo para a igreja. Rapaz, experimenta um pouquinho, aí depois você toma a sua decisão, aí depois você vai viver essas coisas de religião. Estava ontem à noite, enquanto preparava a escola dominical, estava assistindo uns clipes antigos e vendo um show que aconteceu na Europa, com jovens assim cantando, e era uma música lá de techno music, dessas coisas mais, mixagens bem avançadas, e as mulheres, os rapazes ali cantando e gritando com os seus braços abertos, e coisa de 20 anos atrás, mais ou menos, aqueles vídeos, e eu ficava pensando, bom, essa pessoa devia ter nessa época 17 anos, talvez 18, 19, 20, como estarão agora? Como estarão agora, 20 anos depois? Como estarão esses jovens? Como estão os jovens, né, os adolescentes do final da década de 90, do início da década de 2000, eu sou um desses que era um adolescente nesse período. Como estão? Que tipo de decisões tomaram quando estavam na primavera da vida e agora as coisas já não são desse jeito, as dores nas costas já vêm, né, Wellington? A gente já começa a sentir um pouco mais o peso da idade. Como pensar no que de fato é aproveitar a juventude? O que Salomão, portanto, está trazendo para que nós consideremos sobre a nossa vida, tanto para aqueles que já estão no crepúsculo da vida, como daqueles que estão no início da vida, na juventude. Nós, como eu já mencionei, estamos no final do livro. Salomão, portanto, nos traz algumas instruções e recomendações muito profundas. Sem dúvida, os últimos capítulos do livro de Eclesiastes são os mais instrutivos e os mais difíceis de você entender. A sequência do texto, inclusive, no capítulo 12, tem palavras muito importantes, e nós vamos ver isso na semana que vem, mas às vezes até mesmo complicadas, e você desenvolver que, de fato, o autor, Rei Salomão, desejava considerar. Mas o fato, com certeza, que ele nos propõe no texto que acabamos de ler, é que a juventude não é uma carta de irresponsabilidades. E que curtir a vida não é o mesmo que viver de forma irresponsável. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O prazer da vida, a alegria da vida, os prazeres da vida envolvem, sim, responsabilidades. Especialmente considerando com Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus. E muito diferente do que pode pensar o mundo. Aproveitar a vida na juventude, reconhecer a doçura que é a vida, reconhecer as alegrias dessa vida, não envolve curtir as coisas de forma desordenada e desorientada. Não. Nós somos convidados nessa manhã a refletir na profundidade da sabedoria que Salomão nos coloca pelo Espírito Santo, a entender que a vida é muito curta para considerar
que podemos viver prazeres sem responsabilidade. E eu digo mais, o grande ponto aqui é que o prazer na vontade de Deus é a grande sobremesa da vida. O prazer na vontade de Deus é de fato o ápice da vida. Portanto, Salomão nos diz: a vida é curta, coma a sobremesa primeiro. Essa mensagem, essa frase, nós colocamos, eu e minha esposa, na cozinha da nossa casa, logo que casamos. Quase que como um princípio gastronômico. Precisamos considerar de fato que a vida é muito curta para ficarmos tentando testar muitas coisas desse mundo antes de fazer o que de fato é o melhor. E muito diferente, portanto, do que o mundo considera ser o melhor sempre será fazer a vontade de Deus. É isso que Salomão nos diz nos versículos de 7 a 8. Volte os olhos mais uma vez. Doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles, em todos esses anos. Seja aquele que vive 40, aquele que vive 50, 60, 90, 150 anos, não importa. Alegre-se em todos os anos da sua vida. Aproveite os anos da sua vida. Por quê? Porque Deus criou esse mundo com prazeres. E às vezes, nós que somos crentes, temos uma certa dificuldade com isso. Parece que alegrar-se na vida, parece que alegrar-se com esse mundo é algo quase que pecaminoso. E eu me lembro, não sei se já contei isso aqui, conversando com um casal de missionários amigos, que estavam uma vez num restaurante, estavam comendo um hambúrguer, e alguém encontrou com eles. Era uma das pessoas que ofertava na vida daquele missionário. E quando viu eles ali na lanchonete comendo um hambúrguer, parou assim e fez: ah, então é isso aí que vocês fazem com a minha oferta, né? Quase que questionando a legitimidade da pessoa poder comer um hambúrguer. Afinal de contas, missionário tem que comer só miojo. E olha lá, pastor é menos que isso, é só rapadura e água. Mas não foi assim que Deus nos criou. Não foi assim que Deus criou o mundo. Considere o jardim do Éden. Éden, essa palavra que significa prazer, delícia, e aponta de fato para o que Deus nos colocou para fazer nesse mundo. O jardim das delícias, o jardim dos prazeres, o jardim da doçura da vida. E portanto, Adão e Eva precisavam aprender que viver no jardim era um prazer, porque era viver segundo a vontade de Deus. Mas nós sabemos que o mundo não ficou desse jeito. Nós sabemos que o pecado entrou nesse mundo e trouxe amargor para a nossa existência. E aí está o grande ponto para Salomão. Aproveite os momentos doces, aproveite os momentos de alegria, dessa graça de Deus que nos concede sorrisos e prazeres, porque dias maus virão, certamente virão. Dias maus surgem e você precisa estar com seu coração alegre no Senhor. Precisa estar com ele firmado no Senhor, para se lembrar de fato que mesmo em dias de trevas, o Senhor continua sendo bom. E aí, precisamos pensar o que vamos enfatizar na nossa vida. Há pessoas que têm tantas alegrias nesse mundo, há pessoas que têm tantos prazeres nesse mundo, mas só conseguem enxergar os problemas, mas só conseguem expressar os problemas. Isso já aconteceu algumas vezes enquanto estava conversando com alguns irmãos, às vezes no gabinete, às vezes em outras situações. É que a pessoa começa a relatar um pouco da sua vida
E eu vou ouvindo e me alegrando com a vida dela. Mas ela conta com uma tristeza profunda. Até que finalmente ela diz: está vendo, pastor? Essa é a minha vida. Eu falo: mas que coisa maravilhosa. Deus te deu filhos, um marido, uma esposa. Que coisa maravilhosa, você tem um emprego. E eu começo a considerar as coisas boas que essa própria pessoa relatou. E parece que como que ela nunca tivesse visto isso. Ela olha e diz: pastor, Deus tem me abençoado. Quase que pedindo perdão pelas bênçãos de Deus. E aí está o ponto. Salomão deseja que nós enfatizemos da vontade de Deus, as alegrias dessa vida, e não as amarguras. Veja, não é um processo de engano. Não é se enganar que Salomão está dizendo aqui. Não, considere, você está sofrendo, mas lembre-se, Deus é bom. Não é somente isso, mas é saber que de fato o Senhor proporciona alegrias profundas quando estamos segundo a sua vontade. E o discurso aqui não é barganhar com Deus. Não é fazer assim: eu quero fazer a tua vontade para que eu possa de fato comer o melhor dessa terra, como dizem os loucos da teologia da prosperidade. Não é absolutamente nada disso. É porque Deus já nos deu o jardim do Éden. Lembre-se, Deus não criou Adão e Eva, disse assim: obedeçam e eu darei a vocês o jardim. Como Ele também não nos criou e disse: obedeçam e eu darei a vocês prazeres, vida. Não, Ele nos deu a vida, Ele nos deu alegrias, pela sua graça, pela sua misericórdia, não simplesmente para que possamos obedecer e obter algum tipo de mérito, absolutamente não, é o contrário. E aí está, é considerar a graça de Deus, é considerar a bondade de Deus. Por isso, Salomão continua, agora no versículo 9: alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Você não precisa comer sobremesa com colher pequena. Use uma colher grande para comer a sobremesa. Porque comer a sobremesa, meus irmãos, é se alegrar no Senhor. É fazer a vontade de Deus e ter prazer nisso. É se satisfazer no coração aquilo que Ele nos dá. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam aos seus olhos. Para muitos, ao ler isso, alguma contradição surge. Porque como pode? Não é a própria Escritura que diz que o coração é enganoso? Como que agora ela diz: agrade-se, busque e ande segundo os prazeres do seu coração? Mas o critério está na sequência: saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Aí está o segredo. É porque agradar-se no coração não é simplesmente um processo de autossatisfação pecaminosa, mas é um reconhecimento profundo de que, independente da sua idade, seja a menor criança que estiver conosco aqui, ao mais velho dos nossos idosos presentes, todos nós prestamos contas a Deus, àquele que criou todas as coisas. E isso é um privilégio. Isso é alegria. Que bom que prestamos contas a Deus. Preste bem atenção aqui, porque isso é importante para a sua vida. A pior coisa que poderia acontecer conosco é que Deus deixasse que nós fizéssemos o que queremos sem nenhuma responsabilidade. Considere isso. Considere nesse momento o seu coração. Considere o que você faria agora se de fato alguém dissesse: você pode fazer tudo, não há nada para prestar contas. Faça o que quiser agora. Se quer pegar a cadeira, joga na cabeça do pastor. Não tem problema nenhum.
Pode fazer. Calma, irmãos. Brincadeira. Considere o que seria de você, o que seria das pessoas à sua volta. Perceba, portanto, que prestar contas a Deus não é um sofrimento, é uma bênção, é graça. É Deus colocando ordem, parâmetros, padrões, para que possamos viver bem e melhor. É Deus colocando limites dele para a nossa vida. E aí está a receita dessa sobremesa maravilhosa. A vontade de Deus, a sabedoria de Deus, o prazer em Deus. O mundo considera um desprazer viver segundo a vontade do Senhor. O mundo considera um desprazer um jovem, uma jovem, se unirem em casamento, no alto da sua juventude, na beleza dos seus corpos e no vigor da sua saúde. Afinal de contas, isso não é aproveitar, dizem eles, e é exatamente o contrário, porque é exatamente assim, servindo ao Senhor, que eles poderão aproveitar do melhor dessa vida. Vocês estão entendendo, irmãos? O melhor dessa vida não é aquilo que o critério mundano estabelece. O melhor dessa vida não é o leite e o mel que vem das terras do mundo, mas sim daquilo que desce do trono da graça de Deus. Por isso que servir ao Senhor é sempre melhor. Envolve sacrifícios? Sim. Envolve decisões que muitas vezes serão conflitos em nossos corações? Sim. Mas é sempre melhor ter prazer no Senhor, porque a responsabilidade será sempre uma alegria. O texto continua e termina no versículo 10. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Mais uma vez, Salomão considera o problema da ênfase no sofrimento, o problema daqueles que vivem a lamentar da vida, o problema daqueles que vivem a considerar o futuro sempre como uma dádiva do mal, que sempre pensam o dia seguinte como alguma coisa que trará sofrimento, dor. Por quê? Porque eles têm emoldurado nos quadros da sua vida os sofrimentos, quando deveriam colocar em destaque nas salas do seu coração as graças, as bênçãos, a doçura da vontade de Deus. E é por isso que muitas pessoas vivem num amargor da alma, vivem numa situação de amargura profunda, num desgosto com o mundo, com a vida, com a igreja, com as pessoas. E elas se tornam tão amargas, tão amargas, tão amargas, que não só amargaram o seu próprio coração, como amargam a todos aqueles que estão ao seu lado, na sua proximidade. Afaste do seu coração a mágoa, diz Salomão. Remova do seu corpo a dor. Pare de se preocupar demais com essas questões. Não é desconsiderá-las, de jeito nenhum. Mas é considerar que de fato o mundo, a nossa vida, não se constitui apenas disso. O grande convite que Salomão nos dá é: dê alguns passos para trás e veja a sua vida de forma mais abrangente do que geralmente nós olhamos quando estamos sofrendo. É uma tendência. Talvez seja esse o seu caso hoje. Talvez você esteja passando por um sofrimento terrível. Talvez você esteja numa situação de dor,
E nada mais faz sentido. E nada mais parece em harmonia, em coerência, porque afinal de contas, como viver com tanto sofrimento? E o convite que o Senhor nos faz essa manhã é: dê uns passos para trás. Coloque esse sofrimento numa perspectiva mais abrangente. Será que de fato você tem motivos para desconfiar do Senhor? Será que de fato você tem motivos para duvidar da bondade, da vontade de Deus? Não. Porque nossas decisões hoje, nossa situação hoje, que parece o fim de tudo, não é o fim. Como você estará daqui a 15 anos, 20, 30 anos? Alguns de nós certamente com o Senhor. E eu posso já garantir, de antemão, que é muito melhor que aqui. Outros ainda estarão nas lutas dessa vida. Mas como estarão? Como estarão vivendo? Precisamos considerar a vontade de Deus hoje, não amanhã. Precisamos considerar fazer a vontade de Deus agora, porque a vida é muito curta para você esperar todos os pratos do chefe do mundo. Claro, um parasita, Satanás, que vai te oferecer o consumê, a sopinha, vai te oferecer o couvert, vai te oferecer a salada, vai te oferecer um buffet enorme. Não perca seu tempo. A vida é curta. Vá logo para a sobremesa. Vá logo para aquilo que é melhor. Vá logo para aquilo que agrada mais o coração. Vá logo para o lugar que de fato é estar na vontade de Deus. Por quê? E aí a gente pode somar isso com aquilo que o apóstolo Paulo nos fala em Romanos capítulo 12, versículo 2. Quando diz que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. É exatamente isso que Salomão deseja que nós guardemos em nosso coração. A vida é curta, é necessário que nós nos agrademos do Senhor, nos agrademos dEle, da sua vontade, porque ela é boa. A vontade de Deus é sempre boa, porque Ele é bom. Cantamos isso. O Senhor é bom. E que isso não seja simplesmente uma questão para que você cante com seus lábios, mas isso não seja real no seu coração. Você cantou, o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna. E de fato, é assim, porque tudo que Deus faz é bom. Considere as duas grandes obras, a criação, a beleza da criação. Mesmo a criação caída, quando nós hoje habitamos nesse mundo caído, considere o sabor de uma jaca mole. Considere a doçura de uma manga rosa. Considere a beleza natural de grandes montanhas, de cachoeiras. Tudo entalhado pela mão do Senhor. Considere a obra da redenção. Considere a morte de Cristo. A gravidade do nosso pecado. A gravidade da nossa desobediência para com Deus. A gravidade de nossa rebeldia com o Senhor. E a beleza e amplitude da redenção pelo sangue de Cristo. O Senhor é bom. A vontade de Deus é sempre boa, mas ela também é agradável. Ela é agradável não simplesmente porque naturalmente ela possa ser agradável, e não é o caso. De fato, nós nascemos desagradados da vontade de Deus. É necessário que nós possamos adquirir um certo paladar
para com a vontade do Senhor. E sempre para ilustrar isso, eu peço perdão à minha esposa, sempre para contar essa história. Tem uma balinha holandesa que ela gosta muito, uma balinha preta, que é maravilhosa. Eu apelidei ela de balinha que amarga a alma, porque ela é muito ruim. Mas os holandeses adoram. Minha esposa comeria quilos daquele troço, se assim deixassem. E a pergunta é, como é que um mesmo objeto, para uns traz prazer e para outros sofrimento? Eu nunca consegui comer, para vocês terem ideia. Boto na boca e jogo fora, sempre. Tanto é que eu desisti de fazer isso. Como que isso acontece? Paladar aprendido. Paladar adquirido. No decorrer da vida dela, ela foi adquirindo esse paladar, porque ganhava essa balinha da sua mãe. Assim também é a vontade de Deus. Ela nos traz alegria e agrado, não simplesmente porque nós naturalmente vamos considerar isso. Não. É necessário que nós nos agrademos do Senhor. É necessário que haja um movimento intencional para se agradar da vontade de Deus, por causa do nosso coração rebelde, que muitas vezes procura prazer naquilo que é ilícito. E aí está o ponto. Nós somos chamados para ter prazer na vontade do Senhor, e não no que é ilícito pelo Senhor. E a doçura e a alegria da vida vai cada vez fazer mais sentido. Nós vamos sentir cada vez mais prazer nesse mundo criado por Deus, ansiando por aquele que Ele restaurará todas as coisas, enviando o seu Filho Jesus Cristo. Porque a vontade dEle é agradável. E por fim, ela também é perfeita, porque não há falhas. Os planos de Deus não há falhas. Ele não precisa de plano B, plano C, como nós precisamos. Não. Os planos de Deus são e acontecem conforme Ele quer. Não há desvios, não há mudança. A vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Você jovem, você que está aí na primavera da vida, preste bem atenção. Não perca tempo. A vida é curta. É muito curta. Tenho certeza que se você sentasse com os mais velhos aqui e perguntasse: e aí? A vida é curta ou ela é longa? Eles diriam: filho, feche os olhos hoje, abre os olhos amanhã e seus cabelos já estarão brancos. E aquele vigor que você tinha, não terá mais. Jovens, não percam tempo com as comidas, as iguarias do mundo. A sobremesa da vida é a vontade de Deus. A vida é curta. Venha logo para a sobremesa. Fazer a vontade de Deus é melhor. Obedecer ao Senhor é melhor. Não ouçam aqueles que dizem: casar muito novo é perder tempo. Ir para a igreja tão jovem é perder tempo. Não, não é não. É o melhor da vida. É o melhor da vida. Aos mais velhos eu digo: a vida passou tão rápido, não é? Mas quem disse que ainda não sobrou um pouquinho de sobremesa para essa vida? Considere a graça do Senhor que tem conduzido a tua vida até agora. E vai continuar a conduzir. Porque o Senhor é bom. E a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Vamos orar. Santo Deus maravilhoso, nós te louvamos, Pai, pela tua vontade tão boa, tão agradável, tão perfeita. Nós te louvamos, Senhor, porque esse mundo oferece desvios, esse mundo oferece prazeres, ó Senhor, que são tão passageiros, que são, Senhor,
tão pequenos comparado aos prazeres que o Senhor nos dá em obedecer a tua vontade. Por isso, Pai, eu te suplico, abençoa, Senhor, aos meus irmãos. Abençoa as crianças para compreender que fazer a tua vontade, Senhor, é sempre mais doce. Abençoa os mais velhos, aos jovens, para entender que a tua vontade é sempre mais doce. Abençoa os mais velhos, aos adultos, aqueles que já têm filhos, netos, que obedecer a tua vontade é sempre mais doce. Abençoa, Senhor, a todos nós, para que consideremos obedecer a tua vontade é sempre mais doce. Que o nosso coração esteja firme e convicto dessa verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.